Hoje a nossa live vai ser sobre empoderamento e autoestima. Eu vou chamar a Adriana, a fundadora do Amigas do Parto, para estar aqui com a gente. Boa tarde, Adriana, tudo Boa bem? tarde, Caroline, tudo bem? Sim. Tudo bem também. Hoje a gente vai falar sobre empoderamento e autoestima, né? E você falou, né, da gente fazer a série sobre autoestima, então a gente vai falar não só, a gente falou sobre o respeito, né? Agora a gente vai falar sobre autoestima e depois a gente vai vir com outros assuntos também Relacionado sobre ao empoderamento, rela- né? É empoderamento e alguma outra coisa. Deixa eu baixar um pouco. Isso. Aí quem já estiver vendo aqui já vai acompanhando que nas próximas lives vai ter mais sobre empoderamento. Sim. Adriana, eu queria começar te perguntando como que a autoestima vai influenciar no empoderamento e também no processo, né? No processo em si da mulher se empoderar. E o que influencia também, né? Como que no empoderamento. Pois é. Acho que é interessante a gente primeiro pensar no que é autoestima. Hum, O que é autoestima? eu, Quando a gente eu fala de acho autoestima, o que é? que é o quanto a gente se gosta. É, quanto a gente se gosta, mas não necessariamente autoestima, porque você pode ser uma pessoa muito Hum. ligada às aparências Ah, e conseguir expressar, manifestar um estereótipo bem hum, manifestado uhum, e não ter, na verdade, autoestima. Você pode se sentir bem com você mesma, por exemplo, a pessoa está malhadíssima, um exemplo bem banal. sim, Sim. A pessoa está malhada, está super bonita de corpo, etc. Ela pode ter uma boa autoestima para ela ir dançar, para ir por aí, para ir para a praia. Não sei se eu chamaria isso de, né? Agora, para parir, pode não servir para nada isso, né? entendi. Então, então a autoestima ela pode variar dependendo do assunto mesmo? Não, a autoestima, ela depende daquilo que a gente tem que enfrentar na vida. A autoestima são graus de profundidade. Então, uma autoestima baseada na aparência, ela é frágil. É isso que eu quero dizer. Ela é frágil, ela não se sustenta diante de eventos mais desafiadores. Entendo. Então, Porque, porque ela não é verdadeira, não é uma autoestima fundamentada na pessoa, mas num uhum, aspecto de nós. E, pior, num aspecto que condiz com as expectativas do mundo. Isso não é autoestima. A autoestima a gente vê quando a gente tem que enfrentar situações novas, situações em que é só a gente, que depende da gente, situações em que nós estamos, entre aspas, sós, uhum, verdade é entre eu e eu, ou seja, é uma coisa que eu tenho que resolver, a né? confiança então é também uma confiança que eu tenho em mim mesma. A autoestima é confiança que eu tenho em mim mesma, que também vai aumentar ou diminuir pela quantidade de desafios aos quais eu me submeti e que venci. Porque ninguém Ah, sim, tenho confiança em alguma coisa sim, porque sei que eu consigo fazer aquilo. Porque eu já é, tentei, já fiz. Não é uma confiança assim no Deus dará. Porque isso ninguém, na verdade, acredita. E segundo, é o valor próprio. É o valor que eu dou a mim mesma. sim. Uma pessoa que se sacrifica o seu corpo, as suas emoções, o seu pensamento, para se conformar a um modelo externo e depois se sentir bem, ela não tem Hum. autoestima, na verdade. É uma autoestima frágil, vai cair rapidinho. É como se fosse construído em cima de uma coisa que não que pode passar, que é transitório, às vezes, na vida, igual você falou do corpo, de uma beleza, enfim. É uma coisa que é uma coisa transitória, as coisas se transformam. Então, a autoestima ela vai se manter porque as coisas estão se transformando, as coisas estão mudando, mas eu me mantenho com autoestima porque eu consigo acompanhar essas mudanças. Sim, a autoestima também é acompanhar as mudanças e acatar as coisas que dizem respeito à minha natureza, que refletem todo o meu ser, que eu valorizo, que não me violentam,
né? Uhum. É ter também é ter uma independência de valores do resto do mundo, porque ninguém vai conseguir nunca entrar em alguma atender todas as expectativas dos outros, nem entrar em todos os. Uhum. Então, para sustentar essa nossa diversidade que nos faz imperfeitas, precisa de. Ah, Essa é a autoestima verdadeira, porque ela se mantém diante dos desafios. Por exemplo, então, voltando à grávida. Ela está grávida, sim. ela vai ao médico e o médico tradicional vai, ou a médica tradicional vai dizer as coisas que eles dizem. Ou seja, sei lá, que ela tá velha, né? Tá com 34 Hum. anos, ela tá já velha, tem que tomar cuidado, os Ah, óvulos sim. dela, sei lá o Ah, quê, tem que sim, fazer sim. É. exame, sei aquilo, e aquilo. Sabe? Aí, o fato dela acreditar ou seguir, o quanto que ela vai seguir, o que os outros falam, vai depender da autoestima dela, do valor que ela dá Sim. para a própria, não só a intuição, mas também o próprio raciocínio, o próprio bom senso, a própria capacidade de avaliar as coisas. Ela vai valorizar o que ela sente, vai parar para pensar um pouco mais no que ela sente, no lugar de simplesmente seguir o que os outros falam. Inclusive as doulas falam, ou qualquer um, qualquer um. Não importa quem seja, a Não, pessoa consegue ter. exatamente. Então, a autoestima e empoderamento é que sem autoestima não tem como você se empoderar. É assim que elas estão ligadas, né? Uma coisa vai, remete à outra mesmo. É, uma coisa tá ligada. A autoestima é uma condição para o empoderamento, né? E, e não quer dizer que a pessoa seja empoderada em todas as áreas, assim, mas para ter um parto natural, como a gente gosta, né? Um parto que é um parto espontâneo, um parto que segue Sim. o ritmo dele. A mulher precisa estar em harmonia consigo e seguir as próprias vontades naquele momento, né? Poder dar ouvido ao que ela precisa e sente. E é uma postura mesmo de vida. Ter essa autoestima tem uma postura. A pessoa tem uma postura na vida. Ela tem um certo tipo de comportamento mesmo, né? Seria, sim, apesar que a pessoa pode conseguir ter uma autoestima nesse momento, porque é uma mulher, por assim dizer, mais ligada a, aos ritmos do próprio corpo, que tem um vínculo mais íntimo consigo mesma, né? Não quer dizer que ela Sim. seja empoderada em todas as outras áreas da vida, mas aí no Tá. corpo ela que não é sempre fácil, porque as mulheres estão bem alienadas hoje do corpo, né? Mas eu quero dizer que idealmente assim, isso pode acontecer e, idealmente, a postura é essa, da mulher dar importância ao que ela sente, ao que ela pensa, ao que ela deseja, antes de riscar e colocar por cima o que os outros pensam, querem, desejam. E tem que ter uma certa. Porque assim, quem não tem autoestima, dificilmente vai conseguir fazer essa parada, né? Essa parada em si próprio. Para conseguir olhar e não fazer isso que você falou, riscar o que você está sentindo, pensando, entendendo e já considerar o que o outro está te mandando, né? É, Então é uma coisa. e aí é preciso falar que a autoestima não é assim um bloco que você tem ou você não tem. Tá. É uma gama ampla de mais autoestima, menos autoestima. Então, assim, quanto mais a pessoa tiver, menos autoestima ela tiver, mais ela vai seguir tudo que os outros falam. E se espantar, e se preocupar, e não saber o que está acontecendo com ela. E as consequências disso, tanto durante a gestação e no parto, são várias, então, são muitas. São muitas, porque ela vai na maternidade que é tão importante, no parto já, né? No parto, a mulher precisa estar conectada consigo para poder sentir o que está acontecendo, em vez de, no lugar de entregar o parto para outra pessoa fazer por ela, né? Uhum, E no uhum, parto humanizado a gente busca isso, que a mulher assuma esse lugar que é o dela, que é o lugar de parideira. sim. Eu tava. Eu vou sair um pouquinho só do assunto, mas tem ligação. Eu tava muito pensando que você fala muito da força que tem o parto, né?
Hum. E eu, por outro lado, eu tive 3 cesáreas. E toda vez que eu falo sobre isso, a coisa que vem primeiro é, não, mas um dia isso vai se curar. Mas ao mesmo tempo eu percebi, não sei, o nascimento deles foi esse. Então, o que ele repercute em mim vai continuar sendo, porque o parto também foi, o seu, por exemplo, o nascimento da sua filha foi o que foi. E vai continuar sendo o que foi. Não vai, né, deixar de ser. E a mesma coisa com a cesárea. Então, quando a gente fala disso, por que é tão importante, né, ter autoestima, a gente falar sobre isso, a gente traz esses assuntos aqui e bater tanto na mesma tecla, vamos falar assim, porque é necessário. Eu não entendo como algo que seja cansativo e também nada vai substituir. É muito importante isso, porque quando a gente deixa de parir, deixa de estar nesse lugar, deixa de ter autoestima, de estar empoderada, a gente abandona uma coisa que não tem como recuperar. E por mais que a gente entenda isso e com o tempo a gente perceba o que aconteceu com a gente vai ter a cesárea. O nascimento foi a cesárea. E não tem como curar isso. É o que é. Tipo, é uma cesárea, não foi um parto. E a gente vai ter que levar isso com a gente desta forma. Aí o que a gente vai tirar disso como transformação para a vida, enfim, aí é outra coisa. Mas é uma coisa, é um acontecimento mesmo. E É, pro bem ou pro mal, é. E é vivido como um fracasso, né, Caroline? sim, é um fracasso, porque a gente sabe do que está dentro, do ancestral, do nosso corpo. A gente sabe que o nosso corpo é feito, a evolução inteira. Gente, a evolução inteira trabalhou para isso, entendeu? Entende? É. Funciona, entendeu? Funciona. Então, o que aconteceu foi uma coisa que faltou em mim como ser a Caroline. A Caroline, faltou na Caroline ali, né? Eu, né? Em mim, É, faltou porque naquele não é o momento. corpo. O corpo pode. O É, corpo pode. Inclusive, por exemplo, que eu tive o parto de cócoras, né? Já há ah, 24 anos atrás. Hoje eu consigo ficar de cócoras muito melhor de como eu conseguia 24 olha, anos atrás, porque eu tenho mais olha músculos isso. na perna. Mas o corpo pode, não é o corpo o problema. O problema é a nossa, entre aspas, cabeça, né? Ou seja, é toda a nossa estrutura, porque a nossa identidade. As mulheres já estão desempoderadas todos os santos dias. Sim, sim. Então, né, assim, como é que você vai, numa gestação de 9 meses, Eu ia te perguntar isso. consertar 30 anos de vida e sem Não, perceber que são 30 anos de vida, não se trata só de saber o que é um parto fisiológico, que é bem importante, é muito importante, mas tem muito mais. Tem, tem como a gente se sente, né, com o nosso corpo, como a gente lida com as pessoas, com a autoridade, porque, uhum. né, os profissionais de Sim, saúde são uma sim, autoridade. sim. E É, nós dependemos, como parideiras, como grávidas, dependemos deles também. A gente precisa confiar neles. Então, aqui, até que ponto vamos confiar neles e vamos confiar em nós? E como podemos saber se eles estão, estão confiando em nós, se eles estão de é, fato do nosso lado? é, É é, delicado, né? é muito delicado. E você falou essa coisa, não tem como em 9 meses, né? A mulher se empoderar e deixar para trás 30 anos de vida e de repente virar a mulher super empoderada. Mas então o que que a gente faz nesses 9 meses para trabalhar isso de alguma forma e chegar em algum lugar diferente, né? A gente abre primeiro a cabeça para compreender olhar para a gestação e para o parto e para a maternidade como um momento de transformação da nossa mulheridade, do nosso ser mulher, não só como uma transformação do corpo, uma transformação da casa e comprar coisas para o bebê e a festinha, Sim. ficar a festinha de lá, mas como um mergulho interno, como uma nova jornada na nossa vida. Uhum.
E não idealizada, né? Não assim que bonitinho vai vir o bebê, mas assim que significa como que eu estou me sentindo, se conectar com a nossa vivência, nosso corpo vai mudando. E nós vamos mudando até psicologicamente, né? Tem umas coisas que vão acontecendo. Sim. E nesse momento da conexão, é importante lembrar que foi, eu acho que eu não sei se você pode falar um pouco mais melhor sobre isso, é que nesse momento que a gente começa a se conectar, pode vir questões que são bastante complicadas de se lidar e que normalmente são doloridas, então são coisas que a gente tende a afastar, né? E, É. e Então, exatamente. A gestação já é o preparo. Se a gente olhar para a gestação com um olhar psicológico mais profundo, daí a importância do meu curso de Educação Psicológica, olhar profundo, muito importante. a gestação traz, né? Eu vejo pelos acompanhamentos que eu faço como psicanalista, trazem nos sonhos, nas vivências, inclusive coisas sobre o bebê já vem se falando, já tem coisas acontecendo, né? Sim. Então traz os nossos desafios. E daí, por exemplo, um dos desafios mais importantes e mais comuns, que é essencial, assim, uma mulher enfrentar, que eu trato no livro sobre as deusas e a mulher na gravidez, parto e pós-parto, é a relação com a própria mãe. É o próprio nascimento. Sim. Eu tive essa coisa, né? Eu que durante a minha gestação eu tive vieram umas dúvidas, umas coisas que remetiam ao meu nascimento, que eu associava ao parto. E como que você percebeu que era do seu nascimento? Por quê? Eu estava com 7 para 8, quase 8 meses de gestação. E aí me veio o medo de sufocar durante o parto. De você sufocar? Ah, é? É. Aí eu pensei, eu sufocar? Como não tem lógica, né? Por que eu ia sufocar? Aí eu parei e refleti. A gente tem que parar e ficar com a coisa. Aí eu lembrei que se dizia do meu nascimento que eu nasci roxa ou feia. Eu nasci, demorou muito o parto e não sei o quê. Tá. Aí eu fui averiguar com a minha mãe e o meu nascimento durou 12 horas, que é o normalíssimo para uma primeira filha. Mas aí eu entendi que não, porque depois com a humanização que eu entendi que minha mãe estava sozinha, tinha 23 anos, coitadinha, estava no interior de São Paulo, numa clínica desconhecida, com meu pai que estava e não estava, e minha mãe, que era sogra, no sentido mesmo, sogra, e estava só. E ela estava com dificuldade de se abrir, de soltar. Então, eu tive que cavar o meu caminho para fora. Ou seja, lutar muito. Eu lutei. Então, o meu nascimento não foi nenhum trauma, nenhuma coisa muito séria, mas eu devo ter sentido o sufoco de sair. Que foi o sufoco de sair, olha só. E na hora você sentia como um sufocamento. Aí veio a memória, porque o meu nascimento e o nascimento da minha filha, o parto, eles estão associados, porque são a mesma coisa. Quer dizer, eu estou revivendo algo que eu vivi nessa vida uma vez quando eu nasci. Eu vivi um parto. E eu estou novamente vivendo o parto numa outra posição como mãe, mas a simbiose mãe-filho é isso. Exatamente. E deixa eu falar. Depois que eu percebi isso, esvaiu-se o medo. Sumiu. Olha, porque você identificou ele. Eu trouxe para a consciência, esse trabalho de tomada de consciência, eu trouxe para a consciência, enquanto eu refletia sobre o assunto, eu entendi, e é como se eu se esvaziasse uma bolha que ficou presa lá, sem clareza, sem conhecimento real. E dentro, inclusive, do medo da minha mãe. Que ela estava com medo, né? Que ficou com você. Lá dentro de uma bolha,
Aí quando eu fui, por causa da minha gestação, eu fui entrar nessa bolha e eu comecei a fazer a clareza e a entender, aí simplesmente foi embora, sumiu. Mas aí, assim, venhamos e convenhamos que você é uma pessoa que há muito tempo faz terapia. Você faz terapia desde a sua adolescência. E quando você foi ter sua filha, você já fazia, você já estava atendendo, você já era psicanalista, Há muitos né? anos, Esse seu processo que você teve, também é importante a gente relevar, entender isso, né? Que você é uma pessoa que tem uma capacidade maior de perceber isso e conseguir resolver. E também, levando isso em consideração, é importante a gente saber que a gente precisa de uma ajuda, então, para ir O que identificando eu quero isso. dizer comigo é que não é que é claro que eu tenho um treino para isso. E eu fui Sim. enfrentando na gravidez todas as dúvidas que surgiam, todos os medos, inclusive o último foi o medo da morte. O Ah, último foi o medo da morte, bem assim. não, A minha filha nasceu 16 de fevereiro e na no final de hora que tá. janeiro, na final de janeiro veio esse medo. Assim, é como se, puf, é uma bolha que sobe, sabe? Aham, Na sim. superfície da água. Aí veio o medo da morte. E aí eu me defrontei com o medo da morte, porque isso eu acho que está inscrito na nossa genética, né? Assim, quantas mulheres morreram de parto? E nós, possivelmente, já morremos de parto em outras encarnações, porque Sim, porque era é, comum, né? Tipo, é, meio que. morrer de parto, o parto é um risco de vida para a mulher. Por isso que eu fico Sim. enraivecida com aqueles maridos que acham que estão protegendo o bebê contra a loucura da mulher que quer um parto Não, domiciliar, como se ela fosse uma irresponsável que está pondo a vida dela a risco. Porque tem um nível aqui de instinto de sobrevivência que é animal, não é nem cultural. Então, uhum. eu defrontei com medo da morte, da morte. Olhei para esse medo e fiquei com ele, até pensar assim: pois é possível. É. Então, e aí esse treino que você tem, ele também é possível pra gente, né? Sim, E é claro, é possível. Por isso que eu digo, isso tudo é possível. É claro que precisa de ajuda, né? Porque né, tenho um treino, assim. Então, é possível e é isso que resolve, é isso que prepara o parto. Eu não é garantia 100%, porque cada indivíduo é único. Mas eu, enfrentando tudo na hora do parto, se você vê a foto do começo entrando em trabalho de parto, que o pai da minha filha tirou uma foto, assim, eu olhando para ele, eu estava em paz, na maior paz aham, de Deus, assim. Não tinha nenhuma dúvida, nenhum problema. nada. Entendeu? Porque tava tudo dentro de você também tava, assim, né? Porque eu tinha enfrentado toda a jornada. Inclusive, eu fiquei nervosa com a minha obstetra, assim, nervosa, né? Aí eu fiquei com. Antes do medo da morte, tinha o medo da dor. Veio o medo da dor. Que também é uma coisa que realmente, né? Todas nós A acho que gente não temos, tem né? ideia do que é a dor do parto, né? É. Apesar que a gente pode vagamente, né, usar a menstruação, quem tem cólicas. Eu quase nunca, não tive muita, mas. Bom, e aí, eu não sabia se eu ia aguentar, porque a gente, né, as mulheres pensam, será que a gente vai aguentar? Como que a gente vai saber? Sim. E aí eu me lembro que tive uma conversa com a minha obstetra, e eu queria que ela me assegurasse que se eu decidisse ir para uma cesárea porque não estava aguentando a dor, ela tinha que fazer. Agora, é claro, eu detesto imagina se eu ia fazer uma cesárea, mas isso é um truque Hum, mental. hum, Você tem que ter uma escapatória, você tem que saber que existe uma possibilidade, um plano B. E não se sentir sim, forçada a estar lá de qualquer. Eu, pelo menos, não combina com a minha personalidade. Na sim. época, eu. Quer dizer, não é que eu pensei seriamente que eu quisesse uma cesárea, porque eu tenho pavor de qualquer cirurgia, né? Sempre tive, É, pelo amor de Deus. é Porém, uma cirurgia. eu queria ter a liberdade de poder mudar de caminho se eu quiser. Uhum, Porque eu sei o que eu posso aguentar.
Thaís, essa aqui é a Thaís. A Thaís é uma minha paciente de muitos anos. Ai, que legal. Parto domiciliar quando ela tinha pavor de cesárea, de parto, de dor no parto. Eu estava falando justamente da dor no parto. Então, para mim, é importante saber que eu posso escolher. E não importa, eu não estou interessada no que ela, assim, no que ela, o que se tem, o que pensa, se as pessoas não precisam. Eu sei que o que eu posso aguentar. E se eu não aguentar a dor, eu tenho que querer, eu tenho que poder fazer uma cesárea se eu quisesse. E nada disso aconteceu. Eu lembro que a minha obstétrica não gostou muito, mas ela era um amor de pessoa. Mas ela assim achou estranho, mas falei, não entendeu que eu preciso saber que ela vai me ouvir. É isso que eu precisava, que ela vai valorizar o que eu estou precisando, porque eu sei o que está acontecendo comigo, eu me conheço bem, entendeu? Ninguém me enrola assim. E aí, quando chegou finalmente o momento em que o trabalho de parto iniciou, eu não tive mais nenhum pensamento. Thaís. Não tive mais. Não, pois é. Aí cada um é uma, sabe? É importante, mas é importante ver como é que cada uma funciona. O parto humanizado tem que ser muito mais individualizado do que é. Porque virou muito padronizado. E aí acaba sufocando a verdade da mulher, a espontaneidade da mulher. A mulher acaba tendo que fazer aquele bendito parto, assim, assado, porque depois vão falar, criou expectativas na cabeça dela, criou expectativa na cabeça dos outros. Profissionais criaram expectativa. Assim, para mim, a ideia de poder ir para uma cesárea, porque não estava aguentando a dor do parto, é uma estratégia. Eu faço essas coisas. Eu faço com meus pacientes, comigo. Eu dou as opções, sabe? Só porque a mente humana, a psique humana, aliás, precisa saber que vai poder ter um outro caminho, até para ter mais coragem e força para seguir o caminho. E não teve nenhum momento que eu pensei na cesárea durante o trabalho de parto. Nenhum momento eu pensei na cesárea. Inclusive, eu tive visões dos anjos, né? Da Virgem Maria. Eu tava bem. Você acompanhou um caso e acabou numa cesárea. Uma cesárea boa. Por que acabou numa cesárea? Porque muitas vezes a gente não sabe. Até na mulher, a gente se revela no parto. Né? A gente se revela, a gente não sabe o que a mulher não apoiaram. A cesárea. Pois é. O parto não é da obstetra, não é da enfermeira obstetra, não é da parteira, não é da doula. O parto é meu e eu faço o que eu quero. Olha, provavelmente essa mulher ela já tinha ido além dela mesma, já muito, ela já chegou lá, sem estar realmente certa do que ela ia fazer. Porque tem essa lavagem cerebral. Acabou virando a humanização uma lavagem cerebral. Então, as pessoas têm que fazer o parto assim, assado. Antigamente era... a gente tem que apoiar a mulher. E fica com a mulher, assim. A menos que não tenha uma coisa muito grave acontecendo com o bebê, não tenha um risco sério, né? Mas se não, é a vida da mulher. As pessoas fazem o que elas precisam fazer, o que dão conta de fazer. E é melhor começar assim a maternidade do que se sentir forçada a ficar, a virar a capa do Instagram para inglês ver que eu fiz isso e fiz aquilo, né? A gente tem que poder ter liberdade e realmente assumir o parto. Isso é autoestima. Imagina. Isso é trágico que a mulher desenvolva um conhecimento na humanização do parto e desenvolva até uma certa consciência mais pelos outros do que por si. Quer dizer, isso daqui é desperdiçar as pérolas da humanização do parto. E isso foi feito porque quem acompanhou ela não acompanhou direito. Acompanhou na mesma mentalidade,
fascista, diria, entendeu? Ditatorial dos médicos das cesáreas que enrolam e aí aí a gente vende uma outra coisa que é bonita, mas não pode ser forçada, porque aí estraga tudo aquilo que a gente estava querendo conquistar. Por isso não adianta a gente mudar de mentalidade. É aquela questão do lobo perde o pelo, mas não o vício. Já me falaram, porque a mim me falam as coisas erradas que eu não tenho coragem de botar para fora no mundo, a mesma moeda. Equipes humanizadas fazendo manobra de Christeller em casa, fazendo manobra de Christeller num parto domiciliar, 2 em casa. E não se pode falar, não se pode nem, a mulher nem mal consegue denunciar isso. Porque tem os jogos de poderes, tem a pequena grande máfia que está rolando. E aí, quem que perde? As mulheres. Misericórdia. Pois é. É as mulheres. Então, aqui eu sempre quis empoderar as mulheres. As mulheres que façam da vida dela o que querem. E para isso a gente tem que confiar na mulher, porque se uma enfermeira obstetra se dá o direito de fazer uma lavagem cerebral na mulher, é porque ela não está confiando na mulher. Ela não está permitindo que se desabroche a autoconfiança da mulher, que é a autoestima da mulher. E ela está fazendo isso, quem sabe, talvez, para ter números de partos domiciliares que ela fez né? E pega bem, que os partos dela são domiciliares. Uhum. Enfim, então assim, trabalhar com a autoestima da mulher, a questão assim, o parto é da mulher. E a mulher está numa situação péssima no nosso mundo, péssima, para lá de péssima. As mulheres não estão empoderadas, em qualquer status social que elas se encontrem. Elas não têm autoestima, não acreditam em si, não seguem o próprio taco. Quando se sucedem bem, são homens, são com vagina, basicamente, tem uma cabeça desconectada do seu corpo. O corpo ainda é simplesmente, somente objeto sexual, prioritariamente objeto sexual. Então, uma mulher assim é uma mulher que está muito mal. Aí a gente bota nessa mulher uma cabeça de humanização, mas a estrutura continua a mesma. Deixa eu ver o que ela escreveu. Como doula, cumpre o papel de apoiar a decisão. Sim. Nesse caso, né? Eu acho que a gente precisa esclarecer, precisa educar, precisa ajudar. E, sobretudo, precisa reconhecer aonde que a mulher precisa de ajuda. Porque não é que eu quero promover o meu trabalho, mas sem o psicológico, o que somos? Não somos corpo. Não somos cognitivo, não adianta fazer o parto com o neocórtex, sabendo tudo de fisiologia e de evidências. Desculpem, foda-se as evidências. Eu quero estar inteira, eu quero ser respeitada, eu quero ter liberdade e fazer o que eu acho oportuno. E não quero ninguém. Então, a gente, por exemplo, temos que reconhecer a mulher que está submetida ao marido. É importante. Se ela está submetida ao marido, ela vai estar facilmente submetida a qualquer outra autoridade, inclusive da doula, se o marido apoiar. Como que pode uma mulher dessa? Eu acho que a gravidez e o parto é uma oportunidade exclusiva para fazer um trabalho com as mulheres. É para isso que eu me engajei na humanização do parto. E porque humanização é exatamente o que eu faço no meu trabalho terapêutico. Nós humanizamos, né? E Adriana, todas as mulheres um dia podem ser empoderadas, se não são hoje? Um dia, sim. Pode demorar algumas encarnações, alguns anos. Meu Deus, Adriana. No seu ritmo, a gente nunca pode deixar de caminhar nessa direção. Essa é importante. Porque essa é a direção que vai fazer melhor o todo, o planeta e os homens também. O importante é estar caminhando nessa direção, né? Porque é a nossa vida. É a nossa com própria passo vida. firme, Caroline. Sempre com passo firme. Sim. Tá bom? Adriana, muito obrigada. Obrigada a você também. Um beijo para vocês. Um abraço a todas vocês que estão aqui. E até a próxima. Até a próxima, Adriana. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.